Deixa eu tirar essa máscara, irmãos. Um bom dia e a paz do Senhor para todos os irmãos nesse sábado. Irmãos, eu estou aqui com a escola, com a revista da escola dominical, e ontem a escola foi muito rica, foi muito edificante a palavra, do jeito que o Espírito Santo ministrou a palavra. E eu senti no coração o Espírito Santo me incomodando para trazer essa palavra aqui, gravar essa palavra no Facebook. A lição é a lição da escola dominical, revista Betel. O título é Triunfando sobre as Batalhas e Adversidade da Vida. E a lição que vamos discorrer é a lição 1, que diz: Vale e deserto, lugar de propósito, desafio e vitória. Texto áureo: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Davi, ele tinha tanta confiança em Deus, irmãos. Ele tinha tanta fé em Deus que ele acreditava que se ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte, o que era o vale da sombra da morte que ele estava dizendo? Era um espinhadeiro, aonde tinha uma pequena superfície, onde ele pudesse passar, mas a hora que ele virava um despenhadeiro, você já foi em serra com carro, é a mesma situação. E ele estava dizendo: olha, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Daraca, série, calamanda, lábia. E vara. Sabe o que é vara, irmão? Correção. As pessoas perguntam assim: por que os judeus são abençoados? Judeus, irmãos, o Israel é um país do tamanho do estado de Sergipe, se eu não me engano, pequenininho, e eles fazem produzir no deserto, porque os judeus, se fala de correção, o povo já corre, né? Porque o povo não quer correção, e a correção que vai te abençoar. O povo judeu, os judeus, ele ama a correção, e Davi estava dizendo assim: a tua vara, mesmo, olha, eu confio no Senhor mesmo quando o Senhor me corrigir, porque Deus corrige o filho a qual ama. O filho, o pai quando corrige o filho, é porque ele ama o filho. Agora, olha que interessante aqui. Tem a vara, mas também tem o cajado. Deus é assim. Ele nos corrige, mas também nos consola. Ele nos corrige, ele bate com a vara, mas depois passa o bálsamo. Esse Deus é maravilhoso. Verdade aplicada aqui, irmãos. Aqui, ó. Na caminhada cristã, vale, deserto, contribui no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Então, quando Deus nos manda para o vale, quando Deus nos manda para o deserto, é para nos aperfeiçoar, é para nos fazer um crente melhor, é para nós amadurecer. É por isso que o crente passa pelo vale e passa pelo deserto. Objetivo dessa lição: falar quais propósitos de Deus na provação. Terceiro, mostrar que no vale e no deserto são lugares de desafios. Quarto, apresentar a grandeza e a vitória de Deus no deserto. Vamos começar aqui já na introdução, que diz assim: a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Irmão, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da terra. Deus não perdeu o controle do Brasil. Ele está no controle de tudo. Deus manda dizer que Ele não perdeu o controle da tua vida e que você vai sair dessa. E Deus vai te dar uma direção. Ele vai dar uma direção e vai te dar sabedoria. Aleluia. Irmão, olha aqui, aprovação. Tópico 1, aprovação
O propósito de Deus na aprovação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível espiritualmente aos propósitos de Deus, aos propósitos o propósito que nos proporciona os momentos da aprovação. Nós temos que ser sensível ao Espírito Santo para entender que na aprovação Deus tem um propósito. Lugar de provação. Irmãos, aqui vai falar de Ezequiel. Ezequiel, ele passou por uma aprovação tão grande, mas tão grande, que lá em Ezequiel capítulo 24, versículo 15 e 17, Deus fala para Ezequiel que a mulher dele ia morrer, era para ele não chorar, era para não cair nenhuma gota de lágrima e era para ele não velar a mulher. Olha a situação. Olha a provação que esse homem estava passando, irmão. Deus estava provando ele, fortalecendo ele. Até parece hoje, né, a situação que estamos vivendo. Graças a Deus, Deus está repreendendo esse vírus. Há um tempos atrás, muitas famílias, irmãos, não tinha como velar os seus mortos, os seus entes queridos. É uma hora triste. E o que nós mais queremos quando perdemos um ente querido é velar, é se despedir. E ele foi privado disso. Arábia, talvez você que está me assistindo também foi privado disso, mas eu quero profetizar o consolo do Espírito Santo para a tua vida. Daraca, cerca, alamanda, laba, sério. O consolo de Deus para a tua vida. E a palavra é: Deus vai tirar você do deserto da aflição. Daraca, Deus está dizendo que Ele é teu amigo, Ele conhece a tua aflição. Bianaragassuricandalaba, cerca, alamaia. Olha aqui, deserto é lugar de fé. Olha aqui, ao conduzir Ezequiel no vale dos ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. Imagine, irmãos, lá em Ezequiel capítulo 37, Deus leva Ezequiel no vale, Deus pega Ezequiel, leva ele numa visão espiritual do vale, para mostrar a situação de Israel. E quando, naquela época, naquele contexto, e quando ele chega no vale, Deus mostra para ele, irmãos, um vale onde havia morte. Talvez você está nessa situação. Você olha e você vê só destruição. Você vê só morte. Morte que eu falo é morte dos sonhos, morte do projeto. Talvez você está andando no vale, recalabai, e já estou vendo morte. Mas uma palavra que vem para o meu e para o teu coração. João 10:10. O maligno, o diabo, vem para matar e destruir, mas o nosso Deus vem para dar vida e vida em abundância. Presta atenção nessa palavra. Deus faz uma pergunta para Ezequiel. E muitas vezes ele faz uma pergunta para nós. Ele fez a pergunta para Ezequiel: pode viver esses ossos? Na lógica humana, irmão, osso seco, sem chance, é impossível. Na visão nossa, humana, viver ossos secos é impossível. Talvez você tenha um projeto, um sonho, e você olha e diz: é impossível. Para Ezequiel no vale também era impossível ressuscitar ossos secos. Aí Ezequiel foi um profeta inteligente, diz: tu sabes. E o que Deus diz para Ezequiel? Profetiza no meio do vale. Irmão, presta atenção. A tua palavra, ela tem poder no mundo espiritual. A tua palavra move a mão de Deus. A tua palavra pode mudar a situação que estamos vivendo. Por isso que Deus mandou Ezequiel profetizar no vale de ossos secos. Profetiza que vai haver, que os ossos vão se ajuntar. Profetiza que as coisas vão se colocar no lugar. E ele liberou a palavra. Depois você lê, não dá tempo agora, Ezequiel 37. Começou a haver um grande rebuliço, juntou osso com osso. Se transformou num grande exército. Aí ele falou: profetiza vida no vale. E quando ele profetizou vida no vale, houve vida no vale. Ouça o que eu vou te dizer agora.
nunca use palavras negativas. Sempre usa palavras positivas, palavras de fé. Os teus olhos podem estar contemplando algo, mas da tua boca tem que sair algo diferente daquilo que você está contemplando. Ezequiel estava contemplando morte, contemplando sequidão. Mas Deus disse, Ezequiel, profetiza vida no vale. Olhe para essa situação e profetiza que ela vai mudar. Ei, na tua boca tem que sair bênção e não maldição. Mas o que é maldição, pastor? Maldição é só você jogar praga. A minha vida não presta, a minha vida não vale nada. Não mude as tuas palavras, que você vai mudar a realidade da tua vida. Rabaia, cercalamana. Não esqueça que Deus é contigo. Aquilo que sai da tua boca é que projeta a tua vida. Entenda isso, irmãos. Profetiza no meio do vale. Profetiza na situação que você está vivendo. Ele olhou aquela situação e profetizou. E você vê em Ezequiel 37 que o Espírito de Deus, o Espírito Santo se moveu. Lê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. O versículo 1 diz assim: Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a terra. E o Espírito se movia e não acontecia nada, até que Deus disse: haja luz. Então Deus liberou a palavra e mudou a situação da terra. Deus usou a palavra e Ele usa a palavra. Por isso nós temos que conhecer essa palavra. Quando nós conhecermos essa palavra e ela morar dentro do nosso coração, nós vamos profetizar a palavra de Deus. E quando profetizamos a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a realidade que vivemos. Vamos dar sequência aqui. 1:3. Lugar de transformação. O deserto e o vale é lugar que Deus trabalha em nós. É lugar que Deus nos transforma. Deus mostrou ao profeta o seu poder para transformar e mudar todas e qualquer situação. O que era vale de osso se transformou num grande exército extremo. Olha só o poder da palavra que sai da tua boca. Eu sei que muitas vezes a gente olha para uma situação, não é? Na tua vida, na minha vida é assim, e a gente não vê saída. Talvez a palavra que vem no meu coração aqui é que você está olhando para essa situação e você não está vendo saída. Daraca, cerca, lamanda. Mas Deus pode abrir uma porta para você amanhã. Deus pode, olha, eu estou sentindo a unção do Espírito Santo para profetizar sobre a tua vida. Daraca, Deus pode abrir uma porta para você. Deus pode mudar a sua condição financeira. Deus pode te abençoar de uma forma poderosa. Mas Deus precisa que você acredite. O único meio de Deus operar, irmão, é através da fé. E a fé não é por aquilo que você vê. A fé é por aquilo que você acredita. Eu creio que Ezequiel, quando ele olhou para aquele vale, ele fechou os olhos e começou a contemplar, começou a sonhar acordado e começou a profetizar, a liberar a palavra de como ele queria. Irmão, Deus, antes de criar a terra, antes de criar você, Deus projetou. Ele arquitetou, ele colocou no papel. As pessoas acham que Deus chegou assim e fez, haja luz? Não. Deus projetou. Lá em Provérbios, eu não lembro muito bem se é 8, 29, Provérbio 8, 29, 30, 31, fala que Deus foi no mundo habitável e começou a projetar a criação do mundo, começou a projetar a criação do homem, começou a projetar a criação de tudo. Então coloca os teus sonhos no papel e começa a projetar a tua vida. Começa a colocar o teu sonho no papel e começa a pegar e começa a ler e liberar a palavra, que aquilo que você libera a palavra vira realidade. Deus levou ele para moldar ele. Ezequiel no vale, foi Deus ensinando Ezequiel a usar a fé. A fé que muda a realidade. Olha aqui, vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler aqui. Em Hebreus capítulo 11, em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé. Fé hoje, fé amanhã, tá? Viver da fé. A cada dia você tem que viver da fé.
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você tem que crer hoje, crer amanhã, ter fé hoje, ser perseverante. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento. A palavra firme fundamento, ela no grego é telestai. É uma palavra grega que diz documento de propriedade. Não, desculpa, é hipótese da palavra correta, tá? Que diz documento de propriedade. Olha, vamos ler assim. Ora, a fé é o meu título de propriedade das coisas que eu espero. E a prova das coisas que não se vê, mas com os olhos naturais. Você tem que ver com o olho espiritual. Você tem que projetar com o olho espiritual. Sabe o que é sonho? Sonho é você projetar aquilo que você quer para o amanhã. Por isso que Deus trabalha com sonho, irmão. Deus deu sonho para José, que ia mudar a realidade de José. Mas José também foi provado. Foi vendido pelos irmãos, foi caluniado, foi preso, mas depois ele foi governador do Egito. Então o segredo é profetizar, acreditar e perseverar. Você tem que ser perseverante. Vamos lá, 2. O desafio no vale e no deserto. Não é fácil passar por momentos difíceis. No entanto, o vale e o deserto têm lições espirituais profundas que é capaz de mudar para sempre a nossa vida. Olha que interessante. Deus nos leva no deserto para nos dar experiência espiritual e mudar a nossa vida. Moisés, irmão, ele foi apacentar as ovelhas do sogro dele, Jetro, no deserto. E foi no deserto que ele viu a sarça ardente. Foi no deserto que Moisés teve uma experiência profunda com Deus. E foi no deserto que Deus mudou a vida de Moisés. Então o deserto é para nos ensinar. O deserto é para nos moldar e nos dar experiência com Deus. Experiência espiritual. Olha aqui, o Espírito Santo me lembra de Jó. Jó diz assim, olha, os meus olhos ouviam falar de Deus, mas agora, os meus ouvidos, desculpa, irmão, ouviam falar de Deus, mas os meus olhos agora te veem. Quer dizer, eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço Deus porque eu tive uma experiência com Ele. Você tem que conhecer Deus de ter experiência com Ele. Aleluia. Vamos lá, vamos caminhar aqui na revista. 2:1 lugar de providência. Aqui fala de Isaac. Teve lá em Gênesis 26, fala que houve uma grande fome na terra. E Isaac foi para Gerar. E ele começou a ser perseguido em Gerar. Ele cavava poço. Os filisteus entulhavam o poço. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você faz um projeto, projeta algo e não dá certo. Alguém vem lá e frustra os seus sonhos. Alguém vem lá, por inveja, frustra os teus sonhos, frustra os teus projetos. Irmão, agora não é hora de conversar, tá bom? Vamos ouvir a palavra, tá bom? Depois que ouvir a palavra, a gente conversa. Tá? Eu tô aqui, senão eu perdo a inspiração do Espírito Santo. Olha aqui. Isaac, ele foi no deserto, foi perseguido no deserto, mas Isaac prosperou no deserto. Todo mundo estava num tempo de fome, num tempo de infração alta, no tempo que o povo estava passando fome, está parecendo os dias de hoje. Mas quando Deus está contigo, até no deserto, dará. Olha o que Deus está me dizendo aqui. Ele vai mudar a sua condição financeira. Isso que você está passando é só um tratamento de Deus. Deus ainda vai abrir a porta para você. No deserto, Isaac prosperou. Irmão, Deus é o único que pode fazer um servo dele prosperar em tempo de crise. Onde tudo está ruim, onde as coisas não estão dando certo para ninguém. Isaac foi fiel. E deixa eu profetizar na tua vida. Você vai prosperar, você vai crescer no deserto. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de provisão de Deus. Vamos lá, 2:2.
Um lugar de provisão. Outro personagem bíblico que merece destaque é Agar. Por pensar que o Senhor tinha impedido ela de gerar, por pensar que o Senhor tinha impedido de gerar, Sara, mulher de Abrão, fez uma proposta ao seu marido para deitar com Agar. Eu vou aqui parafrasear. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão de dar um filho para ele. Só que Sara era estéril de avançada idade. Aí o que aconteceu? Eles quiseram dar uma ajudinha para Deus. Sara chegou e falou assim: olha, vamos arrumar aqui uma barriga de aluguel. Tá, você deita com Agar e Agar tem um filho e esse filho é meu. Porque Agar era serva e o filho da serva não era da serva, era da dona da serva, então era de Sara. E o que aconteceu? Ela se engravidou e as coisas não deu certo lá. Começou a haver uma grande confusão na família. Aí Deus falou para Abraão: Abraão, pega Sara, pega Agar. Irmão, isso é nos contextos lá dos tempos bíblicos, tá? É nos contextos dos tempos bíblicos. Pega Agar e despede ela. Ismael. E Abraão chamou Agar e Ismael, deu um odre de água. Um odre de água é 3 a 4 litros de água. Um pão, e falou para eles e despediu eles no deserto de Berseba. Imagina, atravessar um deserto com 3 ou 4 litros de água e um pedaço de pão. Chegou um momento, a água acabou, a provisão acabou. Agar pega Ismael, leva um tiro de flecha e fica de frente e vai para longe para não ver o filho morrer. Mas de repente o anjo do Senhor, o anjo do Senhor brada: porque chora, Agar? Eu já ouvi a voz do menino, pega o menino, que ele vai fazer uma grande nação. Deus abre os olhos de Agar, Agar vê um poço, dá de beber ao menino, o menino volta à vida. O que o Espírito Santo está nos ensinando aqui? No deserto Deus vai mandar provisão para você. No deserto Deus vai mudar a sua condição financeira. O deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de provisão. É lugar de vida. Você vai prosperar no meio do deserto. Você não vai morrer nesse deserto. Deus vai mandar o consolo. Deus vai mandar ajuda. Aleluia. Creia. Deus ouviu a voz do menino. Eu creio que Abraão ensinou Ismael. Desculpe, eu creio que Abraão ensinou Ismael a orar. Então, quando ele estava numa situação difícil no deserto, ele foi orar e Deus ouviu a oração e atendeu a oração. Ei, a palavra de Deus em Isaías 59 diz assim, que a mão de Deus não está encolhida, quer dizer, ele não está assim. Deus é abençoador, irmãos. Deus está com a mão estendida e que os ouvidos deles não estão gravados, que está aberto. A mão não está encolhida para que não possam nos abençoar e nem os ouvidos deles agravados para que não possam ouvir. Então Deus ouve as orações, Deus escuta os teus pedidos, aleluia, e você não vai morrer no deserto. No deserto Deus vai mandar provisão para você. Deus me lembra um hino aqui, irmão, de uma irmã que eu não lembro o nome, que é no deserto. Recala, que Deus cuida de você. É no deserto que Deus vai mandar provisão para você. Aleluia. Vamos lá, 2, 3, irmão, para a gente ir caminhando na lição. Olha que lição rica, aprendizado, gente. 2, 3. Um lugar de passagem. O deserto, irmão, não é um lugar de morada. Deserto. Deixa eu arrancar essa blusa aqui, irmãos, que eu tô. De manhã tava meio. Eu tô aqui esperando a minha filha. E eu tô aqui no carro. E de manhãzinha tá. Deixa eu fechar aqui. De manhã tá meio fresquinho, agora começou a esquentar. Vamos lá. 2, 3. No deserto é lugar de passagem. A prova, a aflição não é para sempre. É só lugar de você estar passando por isso. E olha só,
Jesus, antes de ser assunto ao céu, de ser levado ao céu, ele nos deu uma promessa. Olha a promessa dele aqui em Mateus 28, Mateus 28, versículo 20. Olha a promessa dele. Vamos ler a promessa do Senhor aqui. Vamos ler duas passagens bíblicas aqui que vai edificar a sua fé. Vai te fortalecer nesse deserto que você está passando, nessa aflição que você está tendo. Olha aqui o que a palavra de Deus fala. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus diz assim: e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora, na parte B do versículo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está dizendo que ele vai passar contigo nesse deserto. Deus está dizendo que ele passa com você. Vamos lá, Isaías, profeta Isaías, abre a tua Bíblia aí. Vai ficar gravado, tá no Facebook. Se você não conseguir acompanhar, veja a mensagem de novo, para você edificar. Nós temos que ver várias vezes uma mensagem para a gente poder ser edificado pela palavra de Deus. Deixa eu só achar aqui, irmão. Isso que é Isaías 43, versículo 2. Olha aqui. Nós lemos lá que Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele prometeu estar junto conosco na prova. Olha o que diz aqui, Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Aí você coloca o teu nome, que te criou, que te formou, João, que te formou, família. Não temas, Arábia. Ei, a palavra que Deus está me dizendo aqui, foi Deus que formou a sua família, foi Deus que formou o seu lar. Daí ele vai mandar ajuda, vai mandar sustento para você. Vamos lá, não temas, porque eu te remi. A palavra remir é comprar, é adquirir, tá? Então você é propriedade de Deus. Te chamei pelo teu nome. Irmão, Deus conhece o teu nome. Quem conhece um nome, muitas pessoas me conhecem por apelido. Meu apelido é Theo. E poucas pessoas me conhecem pelo meu nome, Clebson. As pessoas que conhecem por apelido não tem tanta, me conhecem. Agora as pessoas que conhecem eu pelo meu nome tem mais, me conhecem mais. Tipo a minha mãe, a minha esposa. Deus quando fala assim, te chamei pelo teu nome, ele está dizendo assim, eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a tua aflição. E ele está dizendo aqui, irmão, Deus está dizendo para mim aqui que ele vai mudar o seu nome. Pastor, não estou entendendo nada. Deus vai lá no cartório para mudar. Era para mudar meu nome? Não. Quando Deus muda o nome, ele muda a história de uma pessoa. Lembra de Abraão? Abraão não chamava Abraão. Abraão chamava Abrão. Tá? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidão. Sara não chamava Sara, chamava Saraí. Deus mudou o nome de Sara, mudando a história de Abraão. E ele está te dando um novo nome, um nome de respeito, o nome um nome de honra, aleluia. Deus vai mudar a sua condição, Deus vai te dar um novo nome, um nome que vai ter respeito. Mas agora vamos dar sequência aqui. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Você não passa sozinho. Lembra do Mar Vermelho? Eu não lembro o salmo, irmãos. Quando você vê redemoinho na Bíblia, é o trono de Deus que desceu. Deus, ele desceu, ele abriu o Mar Vermelho e ele foi na frente do povo, abrindo as águas para o povo passar. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Oh, recarabaia. Quando pelos rios, ele não se submergirão. Lembra de Pedro? Estava uma grande tempestade. E vem Jesus andando sobre as águas. E os discípulos se apavoram. Ficam com medo. E Jesus diz, não temas, sou eu. Aí Pedro lança um desafio para Jesus. Se és tu, faça que eu vá andando por cima das águas. E Pedro foi. Jesus falou, vem, presta atenção. Pedro, ele tinha uma palavra de Jesus. Quando você tem uma palavra de Deus, confia nela, porque Deus garante. Se Deus te deu uma palavra, confia nela, porque quando Deus te dá uma palavra, ele se responsabiliza por ela. Pedro tinha uma palavra.
ó Senhor, se for o Senhor, faça que eu vá andando por cima das águas. E Jesus falou, então vem, Pedro. Olha o sobrenatural. Pedro foi o único homem, irmão. A gente vê lá no Facebook, no WhatsApp, aqueles filmes, as pessoas andando por cima da água, mas é montagem, tá? É montagem. Mas Pedro literalmente andou por cima das águas. Mas só que teve uma hora que Pedro teve medo. E Pedro começou a afundar. Aí, socorre-me. Aí Jesus estendeu as mãos e levantou Pedro. Você pode estar afundando, mas se você clamar por socorro, Deus vai estender as mãos para você e vai te levantar, vai tirar você desse atoleiro. Você não vai morrer afogado. Deus vai pegar na tua mão, vai te levantar. Não te submergerão, quer dizer, você não vai afundar. E quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Lembra de Cedraque, Mesaque e Abednego? O quarto homem da fornalha estava lá. Deus está me dizendo que ele vai te socorrer nessa luta, nessa prova, nessa aflição. Oh, aleluia! Vamos dar sequência para nós terminar? Estamos aqui terminando, irmãos. Já estamos aqui no tópico 3. A vitória no vale e no deserto. Aqui fala a história de Josafá, quando levantou várias nações para guerrear contra Josafá. Josafá disse assim, senhora, Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho condição de sair dessa situação. Isso é impossível para mim. Para Josafá, se ele fosse sozinho guerrear sem Deus, seria a destruição do exército de Israel. Você, se for lutar sozinho, você não vence. Mas ele invocou, ele foi orar. Olha aqui que interessante. Ele buscou a Deus, ele adorou e ele jejuou. E o que aconteceu? Deus fez a espada do inimigo se voltar contra ele. E no finalzinho disso aqui, ó, era o Vale de Beraca. Vale de Beraca é vale de lágrima, vale de sofrimento, vale de angústia. Mas Deus mudou para Vale de Berraca, vale da bênção. Deus, quando você está no vale, quando você confia, quando você ora, quando você busca, quando você jejua, Deus muda o vale de lágrima em vale de bênção. Deus muda o vale da destruição em vale de alegria. Aleluia. Deus pode mudar essa situação. Vamos dar sequência para nós terminar. 3:2. Um lugar de autoconhecimento. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: te levei no deserto, te deixei passar fome, te sustentei com maná, para saber o que tinha no seu coração. Presta atenção. Deus sabe o que tem no nosso coração. Deus leva a gente para o deserto para quê? Olha que interessante, ó. O texto de Deuteronômio capítulo 8, 22 ensina o motivo pelo qual Deus nos conduz ao vale e do deserto, para saber o que há no nosso coração. Será que Deus não sabe o que há no nosso coração? Claro que Ele sabe. Ele nos leva no deserto para nós conhecermos a nós mesmos, para nós entendermos, para nós olhar, para nós nos examinar. Eu não tenho que examinar a vida do outro. Eu tenho que examinar a minha vida. E quando eu faço uma autoexaminação da minha vida, quando eu me examino, eu vejo as falhas que eu tenho. Então o deserto é para me conhecer. O deserto também é para me mudar, é para me moldar, é para me forjar do jeito que Deus quer. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de aprendizado. Davi passou um deserto. Deserto é lugar de você ficar sozinho. Era tempo de guerra e Davi ficou na casa dele, ficou no palácio. Aí você conhece a história. Davi caiu com Betseba. E daí a vida de Davi começou a ser um deserto espiritual, mano. Davi perdeu a comunhão com Deus. Davi não era mais o mesmo. Talvez a tua vida tá assim, que nem a vida de Davi. Perdeu a comunhão com Deus. A vida espiritual tá no deserto. Mas olha só, Deus mandou Natan. E Natan contou uma história, uma parábola para Davi. Davi reconheceu o pecado. Davi conheceu o pecado. E Davi reconheceu o pecado dele. E Davi foi restaurado. Deus quer restaurar a sua comunhão. Deus quer trazer você de volta. Mas você tem que reconhecer que esse deserto, Deus te colocou para você conhecer você mesmo. Então o deserto é um lugar de conhecimento. É eu me conhecer. Porque quando eu passo pela provação, irmão, eu conheço que eu sou dependente de Deus. Eu reconheço as minhas falhas. Irmão, Deus, Ele não busca a perfeição no homem.
ele busca sinceridade. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o cara viver, a palavra hipócrita, no grego, é um artista, é uma pessoa que vive de imagem, é uma pessoa que cumpre um papel. Então, quando Jesus falava para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, hipócrita, ele estava dizendo, ó, vocês estão vivendo um papel, vocês são os artistas, vocês estão aqui representando. E Davi não foi artista, Davi não representou. É você mostrar uma vida que você não tem, é você mostrar aquilo que você não é. Para Deus, eu tenho que rasgar o meu coração. Para Deus, eu tenho que mostrar aquilo que eu sou. Eu vou falar de novo aqui, irmão. Deus não quer super-homem e mulher maravilha. Deus quer homens e mulheres que reconheçam que precisam de ajuda, que reconheçam que precisam de Deus. Daraca, Deus está me falando aqui que Ele vai levantar aquilo que está caído. Daragai, andaraga, sorecalamanda lábia. Se você reconhecer o teu estado, Deus vai te levantar e vai te colocar de pé novamente. Decalábia, sercalamanda lábia. Aleluia. 3:3, irmãos. Deserto é lugar de forjar servo. Aqui fala de Davi. Davi, ele estava apacentando as ovelhas do pai dele. E quando ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, ele enfrentou desafios. Que desafios? Ele matou um leão e um urso. Mas ele estava onde? É no deserto. E é no deserto que nós enfrentamos as nossas maiores lutas. E sabe o que? Sozinho. Quando você está no deserto, não é incrível. Você liga para para pedir ajuda, o telefone da caixa postal. Você corre atrás de alguém, você não consegue ajuda de ninguém. Mas não é porque a pessoa não quer te ajudar, é porque Deus fecha a porta para você depender absolutamente dele, confiar nele. Porque no deserto Deus estava forjando Davi. Deus manda Samuel na casa de Jessé. Olha, vai lá que eu tenho rejeitado Saul e tenho provido um novo rei para Israel. Ele vai na casa de Jessé. Jessé convida, chama os irmãos, dá um banquete, porque ali era um banquete. Dá uma festa e Davi estava lá. Ei, Davi estava lá no passo esquecido. Deixa eu falar logo, irmão, antes que eu perdo aquilo que Deus falou no meu coração aqui, tá? Deus está me dizendo assim, pode esquecer de você. Ou ele está dizendo aqui que muitos falam que é teu amigo, mas não é teu amigo não, viu? Toma cuidado com as pessoas que você anda, que eles vão te influenciar. Presta atenção aqui. Eu vou falar aqui que o Espírito Santo me lembrou de novo. Você é um escolhido de Deus. Não importa o lugar que você está. Davi estava no pasto. Estava vendo uma consagração lá na casa de Jessé. Vamos consagrar aqui o rei. Chamou os 7 filhos de Jessé. Passou 7 filhos. Mas Davi estava escondido no pasto. E Samuel perguntou: acabou os jovens, acabou os mancebos? Não, tem um. Um que está lá no deserto. Um que está esquecido. Um que ninguém lembra. Um que ninguém dá nada. Um que ninguém dá valor. Rabaia, xerica, lamanda, lábia. Talvez sua vida está assim. Você está passando o deserto para ser forjado. Ninguém te dá valor, ninguém olha para você. Mas Deus está dizendo assim, você é o meu escolhido, você é minha escolhida. Volta para a casa de Deus, andaraia. Você é escolhido dele, você está no deserto, mas o Espírito Santo está perguntando assim, alguém, tem mais algum filho? Tem aquele meu irmão que está no deserto, que ninguém lembra dele. O Espírito Santo está te chamando, arabaia, xerca, lamanda, lábia. Aí, Jessé foi obrigado a chamar Davi. E Davi foi ungido no meio dos irmãos. Mas aí, irmão, quando a gente é ungido, olha, presta atenção. A unção é uma bênção. Mas a unção traz luta. A unção traz perseguição. Então você tem que entender, irmão. A unção traz perseguição, traz luta, traz prova. Davi, depois que foi ungido, Davi foi preparado para derrubar o gigante Golias. Derrubou o gigante Golias. Parecia que estava tudo bem. Mas a hora que o inimigo percebeu que Davi ia chegar longe, que Davi ia ser rei de Israel, ele queria parar Davi. Como ele quer parar eu e você.
Aí levantou o próprio sogro, começou a perseguir a Davi. Só que Davi estava no deserto. Davi fugiu para o deserto. Mas Davi venceu no deserto. E o propósito de Deus, Davi foi forjado para ser rei. E Davi chegou a ser rei de Israel. Então entenda, o deserto, Deus está te forjando, está te preparando para entregar aquilo que Ele tem para entregar na tua mão. Deus tem um grande projeto na tua vida, mas você tem que aceitar o trabalhar de Deus. Encerrando, irmãos. O vale e deserto da vida são oportunidades que temos para buscar a Deus, porque no deserto a gente está sozinho, a gente vai orar mais, jejua mais, tá? Adorar a Deus e autoconhecer e o autoconhecimento nosso e de ser forjados para batalhas maiores. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabe daquilo que nós vamos enfrentar lá na frente. Davi enfrentou Golias, depois ele ia dirigir um reino, então Deus tinha que preparar Davi. E Deus, irmão, Ele não trabalha com teoria. Quando você vai numa sala de aula, o professor dá a matéria, é teoria. Aí você vai para a prova. Na prova é que vai falar, na prova é que vai dizer se você está forjado ou não, se você está preparado ou não. Então Deus levou você no deserto. Primeiro, vamos recapitular a revista aqui. Primeiro, para te aperfeiçoar no deserto. Segundo, para aumentar a tua fé, lugar de fé. Terceiro, para transformar você. Outro, deserto também é lugar de provisão. Vamos lá. Lugar de você adorar a Deus e buscar de jejuar. E por último, lugar de ser forjado por Deus. Porque Deus trabalha em nós, para depois trabalhar conosco. Conclusão, irmãos. Os momentos difíceis de nossa vida não devem ser encarados com pessimismo, tá? Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar a cada dia. Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar em cada um deles. Para entender os propósitos de Deus e os desafios e alcançar a vitória no vale e no deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Irmão, nós temos um amigo que muitas vezes a gente esquece dele. E esse amigo que nos dá força, irmão. Esse amigo que nos encoraja. Esse amigo que fala com a gente. Esse amigo que nos consola. E muitas vezes a gente é esquecido. A gente esquece dele. Nós falamos do Pai, nós falamos de Jesus, mas nós esquecemos do Espírito Santo. É Ele que está aqui na terra. É Ele que te fortalece. É Ele que te ajuda. É Ele que te ampara. Eu vou ler aqui Abre a sua Bíblia em Isaías. É Isaías 41:10. Ó, o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Isaías 41:10. Olha o que ele diz para mim e para você que está passando pelo deserto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, quer dizer, não fique apavorado, porque eu sou o teu Deus. Olha aqui, você tem um Deus. Lembra desse teu Deus. Olha aqui, eu te esforço. Ele vai te dar força. Eu te ajudo. E eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu vou continuar lendo porque o Espírito Santo está mandando eu ler. Olha que interessante. Eis que vergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, porque você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. Aleluia. Os que contenderem contigo perecerão. Buscar-lhe-ão, mas não acharão. Os que perecerem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que nada é, os que guerrearem contigo. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vai vir resposta, vai vir ajuda de Deus para você. E Deus está falando muito de condição financeira. Deus vai mudar a sua realidade. Entenda, o deserto que eu e você, vários desertos que eu e você passamos, não é para nossa morte, não é para nossa destruição. É Deus nos preparando, irmãos. É Deus nos fortalecendo. É Deus nos preparando para entregar aquilo que Ele tem entregar a nossa vida. E para entender isso, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando Jesus fala assim, fecha a tua porta, entra no teu quarto, ore a Deus em secreto. O Deus
que vem em secreto te recompensará em público. Então fecha a tua porta, chama o Espírito Santo para falar com ele. Irmão, nós crentes somos meio malucos. Não são? Eu falo sozinho lá em casa, eu entro lá, fecho a porta e chamo, ó, Jesus vem aqui, Espírito Santo vem aqui, vamos conversar. E ele fala com a gente, irmão. Nós que somos crentes, nós sabemos que Deus fala com a gente. Tá? Você tá lá, aí daqui a pouquinho Deus, ou ele te dá uma palavra, ou ele fala no teu coração. E quando ele fala, ele te traz paz, te traz consolo, te traz força. Deus quer te ajudar. Então, fecha a tua porta, vai falar com Deus, não reclama não. Deserto é lugar de reclamar, não é lugar de murmurar, é lugar de estar sós com Deus, é lugar de adorar, é lugar de buscar a face de Deus. Foi isso que aprendemos nessa lição. Então busque a Deus, que Ele vai te dar a resposta. Deixa eu fazer uma oração para você agora, para Deus visitar você aí nesse deserto, para Deus te dar força. Coloque a mão no teu coração. Pai, Tu tocaste no meu coração, Senhor, para trazer esse ensinamento, essa revista, que é rica em ensinamento, que é a Tua palavra. Agora eu te peço, Espírito Santo, visita cada coração, Senhor. Senhor, eu venho aqui repreender o espírito do medo. Que espírito do medo. Eu estou te repreendendo na vida dessa pessoa. Sai da mente dela agora. Espírito de agonia. Pega o que é teu e bate em retirada agora. Senhor, manda consolo para esse coração, Senhor. Manda a tua paz, que excede todo entendimento, meu Pai. Toda agonia, toda aflição, sai agora dessa mente, sai agora desse coração, em nome do Senhor Jesus. Receba a paz de Deus aí, receba a shalom de Deus aí, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, tenha um final de semana abençoado, que Deus te abençoe, tá? E que a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a shalom de Deus, repouse sobre a tua casa, sobre a tua família, tá bom? Deus te abençoe, tá? Estamos terminando. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, fica com Deus, meu irmão, minha irmã e meu amigo, no nome de Jesus. Tchau, Deus abençoe.